Bonjour, mes amis. Consegui resolver o negócio de filmar, pelo que vocês estão vendo aqui. Uma vez que eu caminhei um pouco, o corpo fica quente, então eu aguento um pouco com a mão sem a luva. Segurando ela aqui, minha mão. A mochila tá meio pendurada aqui. Isso aqui é uma trilha na neve. Antes eu fiz ski de fond, mas a gente desistiu. O ski de fond é uma modalidade do esqui que, ao invés de você descer a velocidade da luz, é um tipo de esqui que você faz ele em planície. Você caminha com ele assim e vai deslizando, quase como se estivesse patinando. E literalmente os veios que você vê assim na neve, por onde as pessoas passaram, é uma pista de esqui. É um caminho que você não deve, tipo, passar a perna lá como se estivesse derrubando um castelo de areia. Não pode ficar obstruído, porque senão tem o risco da ponta desse esqui, que ele é super fininho e grande, de bater ali e levantar a pessoa para frente, ou até mesmo quebrar o equipamento. A pista de esqui tem que ficar o mais limpazinha possível, para a pessoa poder ir deslizando e subindo. Tem maneiras de você fazer isso devagar, tal, curtindo, mas também tem gente que lasca e vai seguindo em frente, também na velocidade da luz. Cada coisinha pequena ao longo da trilha eu aproveitava para filmar, como as folhas nas árvores que estavam congeladas. Isso é uma coisa que se chama verglas. A água escorre e depois congela, fazendo um encapamento congelado em cima da planta. Quando a água encobre ela toda e ela fica quebradiça, assim, vamos dizer, que você mexe, ela tá toda dura e tal, e você pode partir a planta sem querer. Na realidade, o nome desse efeito, verglas, isso pode acontecer não só nas plantas, acabei de ver aqui, porque foi a mesma coisa que eu observei lá no chão. Lembra que eu não tinha dito o nome do efeito? Quando a temperatura está acima de 0 e aí cai uma chuva, ou molha e umedece e depois abaixa, fica a temperatura abaixo de 0, congela aquela superfície. Foi o que eu vi na varanda aquele dia. Outra coisa maneira é quando você está fazendo trilhas. Às vezes, a profundidade da camada de neve é tanta, né, que você afundaria se estivesse simplesmente calçando uma bota e pisando naquele monte de neve. Você pode afundar. É para isso que existem as chamadas raquetes. É tipo uma prancha que você veste em cima da sua bota e aumenta a sua superfície de contato com o chão. Dessa forma fica mais difícil de você afundar pra caramba. Você só afunda um pouquinho. E mantém um certo controle na sua caminhada. Isso daí te permite você fazer trilhas na neve com mais tranquilidade. Equivale a você, criança, vestindo a havaiana do seu pai, de tão enorme que é. Era hora de encerrar o passeio. A galera se reunia no chalé para poder fazer o almoço, e como eu não tinha mostrado o saguão antes, aqui está. Era uma sala comunal com lareira e mesas compridas. Eu adoro esse climazinho de inverno, né? De você ter que fazer as coisas para se aquecer. À esquerda de onde eu estava, ficava a entrada, onde as botas das pessoas ficavam soltas por ali num tapete que absorvia toda a água da neve, e as roupas de neve também ficavam separadas ali penduradas. Tudo isso sempre ficava na entrada porque ficavam molhadas e as coisas tinham que ficar no seu próprio lugar ali. Sem falar que também a neve que a gente traz para dentro, ela é também suja. Não é só tudo branquinho, como a gente pensa. A gente vai acabar vendo neve que vira lama em vários lugares, principalmente próximo de carro e tal. Então a gente acaba fazendo muita sujeira. Tem todo um tapete comprido na entrada e até nas entradas dos apartamentos normais, que é para você bater o seu pé e tirar a camada de neve de lá. Ele pode sim absorver a água e fica lá, enfim, com o que sobrou de gelo e neve derretendo e também permitindo que as suas roupas sequem. Como eu falei, nós jogamos jogos de tabuleiro durante o entardecer e acendemos a lareira bem no finalzinho do dia, para acompanhar o jantar e os vinhos que o pessoal trouxe. Infelizmente aconteceram coisas que eu não pude gravar nesse dia, que foi a partida que nós fizemos de balão balé, que é um esporte, parece um hóquei improvisado, que ao invés de a gente jogar enfim, o taco de hóquei mesmo e um disco, a gente usava uma bolinha de borracha e uma espécie de uma vassourinha pequena. E a gente não usava equipamento para poder deslizar no gelo, eram as nossas botas mesmo numa pista de gelo improvisada. Todo mundo caía, todo mundo se estatelava enquanto tentava jogar a bola pro gol.
É um pouco mais devagar e um pouco mais engraçado do que sério. Imagina, assim, a gente tava sóbrio ainda. Imagina se não tivesse. Meu time jogou pro lado, caí na neve e tal. Joguei a bola pra fora do campo. A gente se esforçava pra poder tentar tirar a bola do outro. Uma hora a gente chegava, pegava com a mão e já esquecia completamente das regras. Mas o importante é que tava todo mundo rindo, feliz e de certa forma aquecido também. Boa noite, meus amigos. No dia seguinte, essa é a segunda vez que eu digo no dia seguinte, por isso que tá duplicado. Eu acordei de manhã cedo e fui pro saguão e vi na minha frente aquela cena. Acho que é a cena que todo mundo vê ou imagina ver no inverno. Que quando eu vesti as minhas roupas e tinha já comido, eu fui pra fora e presenciei a cena de fato. Do lado de fora era um cartão postal. O cenário era deslumbrante e a manhã estava quieta, com neve caindo, devagar e um borrão branco à distância, cortando a visibilidade. A gente estava coberto de neve e até aqui eu não tinha visto nada tão. Assim, nenhuma cena tão bonita quanto essa. E onde é que eu vim parar? Depois de alguns dias de avião e tal, acho que foi agora assim que eu aterrissei. E foi um passeio bem extenso com o ski de fundo, que eu pude caminhar com ele, pegar essa mecânica de poder deslizar com o ski completo, passar pelo meio do lago que vocês viram aqui, perto dessas casinhas e tal, nessa cena. E estava seguro, a gente testou a profundidade e existia 25 centímetros de gelo até a água, então estava muito tranquilo de não ia ter nenhum acidente. Fica a dica aí que essa é a margem de segurança, né? 25 centímetros de gelo para que você possa passar com tranquilidade por cima. Eu lembro de estar no meio desse lago, olhando em volta as cenas que vocês viram agora, né? Só que na imensidão que era aquele lugar. Só que no centro de um ambiente assim, você se sente num vazio que é quase terapêutico. Não tinha barulho de absolutamente nada. Era uma paz sem igual. E acho que o que mais me deixava em paz assim, era o complemento da neve caindo no rosto e sentir, literalmente sentir, aquele momento todo. Isso é uma das coisas que eu vou guardar para a vida inteira, independente da viagem como um todo. Mas bem, pós o almoço era hora de se arrumar e voltar para a nossa querida vizinhança de Sherbrooke. No dia seguinte, eu acompanhei a minha prima, né? No final desse dia eu ia acompanhar a minha prima na cidade e a gente ia jogar um joguinho numa cafeteria e coisa e tal, ver as coisas por lá. Foi nesse momento que ela me levou e me deixou lá na universidade para poder visitar onde meu tio trabalhava. Não pude filmar muita coisa, de novo. Teve vários momentos que eu não consegui filmar muita coisa, mas era assim, laboratórios de faculdade, onde se realizavam todo tipo de teste com materiais de construção, que fazia parte do departamento no qual ele trabalhava. De lá, meu irmão, a gente foi fazer esqui. E adivinha só, mais uma coisa que eu não consegui filmar, porque era impossível botar a mão para fora e filmar aquilo dali acontecendo, descendo rápido. De novo, eu zero me preparei para isso, o que eu levei foi um celular e nada mais. Até queria conseguir uma GoPro, mas estava difícil adquirir isso assim no meio da viagem, onde eu nem sabia ainda o que eu ia gastar direito. E o frio era de menos 15 graus, então pouco tempo que eu conseguia ficar para fora, né, com isso, ainda mais segurando os bastões do esqui. Então, assim, essa é uma coisa que eu já estou construindo motivos para poder voltar para lá e fazer um segundo roteiro de viagem, onde eu já venho mais preparado para filmar tudo que eu não fiz. Eu percebi que esporte é uma coisa que não ia conseguir fazer parte do que eu estava trazendo aqui. Acabou ficando de fora, mas já é justificativa para poder voltar bem equipado e poder incluir esse tipo de coisa em qualquer roteiro que eu vier a fazer. A sensação do esqui é muito boa, de você poder ver se estiver caindo neve, né, na hora,
vai fazendo vários tracinhos brancos aqui, assim, na sua proteção, né? Aqui enfim, no capacete, nos óculos que você estiver vestindo. E você parece estar indo com aquele efeito de velocidade de desenho animado e de anime. E foi um esporte que, com certeza, no final das contas, eu amei fazer. É, Até então, todas as coisas que eu vi de modalidade de esporte, ou aparelhos para esporte, assim, eu acabei achando o máximo. Eu consegui viver em pouco tempo a maior parte dos esportes de neve, assim, que eu tinha pensado em fazer. O único que ficou de fora mesmo e que eu não fiz foi snowboard. Eu preferi o esqui porque eu tô com as duas pernas retas e tal. E no final das contas, aqueles bastões são meio desengonçados e as pessoas falam até para você não se preocupar muito em usar eles. Enfim, faz parte do conjunto. No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Cara, eu vou parar quando chegar em 5, juro. Eu visitei um shopping local com a minha tia, caindo, enfim, numa loja de jogo de tabuleiro que tinha por lá. E eu tava numa fase, né, que eu gostava bastante dessas coisas. E além do que, eu tava procurando o jogo que nós tínhamos jogado no chalé, que era o Magic Maze. Eu tenho ele até hoje aqui, mas infelizmente não tenho jogado tanto. Aqui faz parte da cidade, não era nada muito diferente, enfim, do que se encontra num shopping normal, por ali. E eu adquiri algumas coisinhas, como uma garrafa d'água, que já não está mais comigo. Eu estava todo entusiasmado com os itens de inverno e esse tipo de coisa. E, enfim, eu estava me preparando, entre aspas, aí para poder ir para Montreal, que é uma coisa que ia acontecer no dia seguinte, e minha prima e eu iríamos de carro direto para Montreal. Minha tia queria comprar uma série de coisas para a gente poder fazer um jantar legal, porque provavelmente eu só ia voltar a vê-los bem mais tarde, depois da cidade de Quebec, que é a nossa terceira parada ainda, nem passamos pela segunda. Como você pode ver, já estamos em outro lugar e aqui é um atacado, que eu acabei esquecendo o nome, mas a gente veio comprar umas coisinhas aqui de comer e tal, e também tinha vários utensílios de casa, assim, materiais que você guarda em casa, estoca de certa forma, não somente para usos na cozinha e por aí vai. Essas lojas grandes, que, bom, tem uma que vem o nome na cabeça agora, que é Canadian Tire. São lojas de diversos tipos de utensílios. São lojas de grandonas, parece que você está visitando um armazém e lá pode ter tudo o que você precisa. Porque é um lugar que, na condição climática que tem, é melhor que você tenha acesso fácil a diversas coisas que você pode precisar do nada que falta, né? E qualquer coisa que você precisar significa pegar o carro e enfrentar neve e tal. Se tiver uma nevasca, um vento forte acontecendo, vai ser um pouco mais chato, né, de fazer as coisas a pé. Então, é previsto que você vai sempre pegar basicamente o carro para poder se locomover e adquirir o que você precisa. Então, essas coisas têm que ser perto, de preferência, e estarem equipadas com o que a gente pode precisar numa época dessas também. Em vários desses lugares você vai encontrar estações onde as pessoas vendem ou até mesmo trocam, se fizerem a manutenção. Aí eu não consegui ver direito, mas eles têm à venda pneu, tem à venda pneu de inverno, que você tem que comprar e ele tem que ser trocado até o inverno chegar. A função dele é quebrar os cristalzinhos de gelo e expulsar, como se estivesse expulsando a água para não fazer aquaplanagem. As ranhuras dele são um pouquinho diferentes e tal, não sei o quê. E pode até, acho que dar multa se você não trocar os seus pneus normais pelos pneus de inverno. E ele não para. Antônio está em todos os lugares, dessa vez examinando os eletrônicos em uma Best Buy local. E eu vi duas coisas que sabia que um dia chegaria a hora de adquirir: um drone e uma GoPro. Mas isso não aconteceu nesses 5 anos. Vou chegar lá, calma lá, me aguarde. E fechou-se assim 2 dias depois da nossa viagem ao chalé, fazendo as coisas que existem ali pela vizinhança, pela cidade e mostrando lugares por onde uma pessoa que vive por lá vai frequentar. E eu sentei de noite, depois dessa volta toda, e eu fui comprar minha passagem de ônibus para Quebec, para daqui a mais ou menos uma semana, um pouquinho mais de uma semana, saindo de Montreal para Quebec, porque eu ainda estava em Sherbrooke e eu tinha que chegar em Montreal. Estava resolvendo coisa do futuro do futuro. Só que antes de tudo, tinha mais trilha. Não parece, mas nessa trilha aqui tá muito mais fundo do que realmente é. E a gente teve que usar, enfim, as raquetes e tudo. Já haviam andado sobre essa trilha aqui logo antes da gente, então dava para ver o quão fundo, na verdade, a neve ia. Se estivéssemos sem ela, seria provável que a gente ia afundar a perna inteira lá e não ia conseguir caminhar. Então isso é legal porque te dá, em vez de você
abaixar completamente, você vai estar normalmente aqui em cima de todo um monte de neve que está por cima do chão de verdade. Este aqui em volta de mim é o Parque Bois Baquet, aqui em Sherbrooke, pertíssimo da minha casa, onde eu estou ficando no momento. E é uma rotazinha curta, tem algumas rotas na verdade. No momento eu tô na 5. Tô congelando as mãos para poder continuar gravando para vocês. Não sei como resolver essa situação. Eu já tentei pegar uma luva gelada, uma luva qual tinha um rasgo nela que ajudava a temperatura do dedo passar para a tela e aí, enfim, consegui gravar. Eu podia, mesmo com a luva, pressionar o botão. Cara, está a menos 10 graus, a temperatura ideal para fazer esporte assim de neve. Eu tô com pouca roupa até. Minhas mãos estão ficando inchadas de frio. Eu não paro de reclamar delas. Aqui agora são 4 e... São quase 4 horas, ou um pouco mais que isso. São 3:30. Falta muito tempo para escurecer ainda. Apesar de que aqui escurece muito fácil, perto das 5 horas. Gente, eu vou botar a lua de novo, que eu não tô aguentando. Eu só queria mostrar esse parque pra vocês, a beleza. Muito bonito. Daqui eu acho que a estrada começa a ficar um pouquinho mais intensa. Eu não sei se eu vou ter que usar raquete ou não. Mas, vou continuar aqui e nos vemos próximo da saída, quando minha mão já estiver um pouco mais quente. Aqui tirei umas fotos, uma das fotos mais lindas da viagem inteira. Essa entrada da trilha, ou do parque Bois Baquet, ao cair da tarde na hora que eu já estava voltando. Só que isso não durou tanto. Alguns momentos depois caiu uma tempestade de neve do nada, como se fosse chuva de verão, coisa que pode rolar assim como uma virada de tempo. Hora de empacotar tudo agora, porque nós estamos de ida para Montreal. É o coração dessa viagem inteira. E como é que vai ser feita essa parada? No chalé, eu conheci um casal de amigos do meu tio que eles já estavam, né, planejando, já sabiam da minha vinda e eles tinham formalmente falado comigo e com ele lá que eles iriam me receber e podia ficar na casa deles e tal. Super entusiasmados com a minha vinda e tudo, os amores eles são, enfim, foram meus pais canadenses na época em que eu fiquei lá na casa deles. E foi muito bacana assim, ter tido essa oportunidade, porque ao invés de ir para um Airbnb ou alguma coisa assim por conta própria, eu lidei com estar numa casa de uma família de lá e estar inserido, de certa forma, na vivência de alguém naquele momento todo. Isso seria mais legal para o registro aqui do que estar num local por muito tempo em que eu ia estar hospedado apenas sozinho. Complementou sua experiência como um todo. Nós andamos de carro, eu e minha prima, até Montreal. Ela me deixou próximo a uma estação de metrô, que eu peguei com tranquilidade. Ela me explicou ali como é que funcionava. Eu tinha até um ticket de metrô que acho que ela que tinha me dado para poder usar de cara. E foi uma passagenzinha unitária. Quando eu cheguei, já estava combinado, desde que eu saí de Sherbrooke, mais ou menos tal hora eu ia encontrar com a Marie Paul. Eu ia ficar na casa dela e do Luca. Eles foram meus acolhedores nesse momento todo de chegar a Montreal. E lá estava ela, quando eu dei de cara com ela na saída da estação, a famosa estação para mim, Cartier, que vou voltar várias vezes porque eu vou transitar muito de metrô ainda pela cidade. Ao chegar na casa deles, a gente elaborou um mapa das estações de metrô da cidade, que está aqui comigo até hoje. É um mapão aqui que coloca todas as estações de metrô, que foi a Marie Paul que escreveu. E talvez isso tenha significado até mesmo para ela, se ela vier a ver esse vídeo, que tem todas as etapas, as coisas, enfim, tem o que eu posso ver saindo de tal estação. Tinha que ver isso sendo desenhado desde o começo para poder fazer sentido, porque agora parece um emaranhado de setas e outras coisas. Então aqui, eu me lembro dos nomes das estações e também o que estava associado a cada uma delas. Mas a gente tentou planificar aqui para onde vai cada linha, cada uma das 4 linhas principais que existem na cidade. Estou tendo uma nostalgia muito grande de quando eu vi esse mapa sendo feito na minha frente. Foi muito legal. E eu acabei de achar uma receita em francês de como fazer, que é gâteau aux fruits. E aí, meus amigos, que começa Montreal. E começava uma parte da viagem interessante, onde eu só podia usar o inglês
e o francês. Não havia português no meu dia a dia. Par la suite, il y aura des éclaircies, ça va devenir moins venteux. Éclaircies dimanche matin, retour de la neige en après-midi, un maximum de -9 et du temps très doux à venir.